professor e doutor Philip Wolff é natural de São Paulo. Se formou em 1993 em biotecnologia, andrologia, embriologia e criopreservação. É diretor e responsável legal da Genix, Medicina Reprodutiva e Genômica, e responsável técnico pelos laboratórios de andrologia, embriologia e criopreservação da Genix, que está no mercado há 9 anos. É também especialista em biotecnologia pelo Instituto Butantan, mestre em bioquímica e biologia molecular, IQ-USP, e doutor em ciências biomédicas, ICB-USP. Mestre em Bioquímica e Biologia Molecular, Instituto de Química da USP, e doutor em Ciências Biomédicas, Instituto de Ciências Biomédicas, USP. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Agora você está vendo as nossas redes sociais aí. WhatsApp, Facebook, o Instagram. Se você quiser assistir algum programa que já foi exibido, de repente você perdeu, ouviu só uma parte do programa, basta você acessar agora esse canal que você está vendo aí no YouTube. Nesse canal do YouTube você pode encontrar todos os programas, desde o primeiro, todos os programas que já foram veiculados. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Philip Wolff, ele é embriologista. Doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer recebê-lo. Eu que agradeço estar aqui respondendo uma perguntas e poder esclarecer um pouquinho do que é a embriologia dentro da reprodução humana. Acho que já seria então bom. Essa seria a primeira pergunta. O que faz o embriologista? Hoje, dentro da reprodução humana, a gente tem 3 pilares, que é o paciente, que é o nosso, como se diz assim, é onde a gente vai tratar o paciente, a gente vai cuidar do paciente. Então e o segundo pilar seria o médico, e o terceiro pilar dessa história toda é o embriologista, que faz toda a parte laboratorial, ou seja, junta os gametas do espermatozoide com o óvulo e faz o embrião dentro do laboratório, e tem toda uma tecnologia associada a essa profissão, né? Então, o embriologista, ele é 50% do caminho ou do tratamento para um paciente que procura engravidar e não consegue espontaneamente. Então, tudo que envolve a reprodução humana, doutor, é um tema que desperta curiosidade. Às vezes, algumas pessoas têm receio, falam, não, mas isso é uma coisa muito complicada, eu não sei se eu estou preparado para isso. Quem mais procura o embriologista? Como é que é o começo da relação? Na verdade, o começo da relação é o paciente que procura o médico porque não consegue engravidar espontaneamente. Então, o que a gente preconiza, casais até 34, 35 anos podem tentar até 1 ano tendo relações 2, 3 vezes por semana, e quando elas não conseguem, tem que procurar um especialista. De 35 a 38 anos, 6 meses tentando engravidar espontaneamente, e quando não conseguem, procurar um especialista. Acima dos 39 anos, 40 anos, 41 anos, procure ontem um especialista, porque a idade, infelizmente, para a mulher, ela acaba sendo deletéria para a qualidade de óvulos e essas coisas todas. Dentro desse contexto... Desculpa, o senhor falou 3 etapas, né? A primeira é de até 35 anos. Isso. Quer dizer, existe uma tolerância maior. Né? Na verdade, o óvulo está melhor até 34, 35 anos. A partir dos 35, 36 anos, começa a haver um declínio na qualidade do óvulo. E hoje você tem estudos também, o homem também não fica de fora, mas a idade do homem, então, ela é um pouquinho mais tardia, a partir dos 45, e alguns autores a partir dos 52 anos. Então, a partir dos 50 anos, você também tem um declínio na qualidade dos espermatozoides. Então, ter filhos muito tarde é impossível? Não, mas começa a ficar mais complicado. E dos 39 em diante, para a mulher, aí já entra numa fase crítica. Que as taxas de gravidez tendem a cair e você começa a ter maiores problemas na geração, vamos dizer assim, dos embriões dentro do laboratório. Então, na natureza, hoje a gente sabe que de cada 10 embriões produzidos ou em casa, namorando, ou dentro do laboratório, metade deles vem com alguma alteração genética. Isso é defeito de fabricação. Acima dos 38, 39 anos, essa tendência é aumentar cada vez mais. E tem casos que chegam a 100% de alteração embrionária, alteração genética do embrião. Então, essa alteração genética do embrião representa o quê? Uma falha
pode ser física, de um membro? Na verdade, assim, na maioria das vezes é um conceito que a gente chama que existe a incompatibilidade com a vida. Então, vem faltando um cromossomo ou tem um cromossomo a mais. No caso da síndrome de Down, você tem a trissomia do 21, que você tem um cromossomo 21 a mais. Então, você pode ter essa criança nascida viva, mas com síndrome de Down. Já numa trissomia do cromossomo 22, por exemplo, então é um processo que é incompatível com a vida. A mulher pode até engravidar primeiro mês, ou 3 semanas, 2 semanas, ou 4 semanas, mas aí a gestação acaba sendo interrompida porque o embrião não consegue se desenvolver por causa de uma falha no número de cromossomos. Você tem cromossomos a mais ou a menos, dependendo da síndrome. E quais as maiores resistências que as pessoas têm em procurar um embriologista? Na verdade, a embriologia hoje no Brasil ela é uma profissão que está em ascensão, né? Então, hoje você tem clínicas de alto padrão que competem em pé de igualdade com clínicas do exterior, americanas, europeias, enfim. E o embriologista hoje ele é um profissional de extrema importância, porque além de ele tomar conta dos bebezinhos dentro do laboratório, ele é uma pessoa que pode fazer um aconselhamento ao casal, pode explicar como é que funciona o processo e pode participar junto com o médico para que a gente consiga fazer alguns ajustes finos na primeira tentativa ou, quem sabe, nas próximas tentativas. A gente sabe que a reprodução humana, os resultados não são 100% positivos, né? Então, a gente, às vezes, tem alguma dificuldade de percurso. Então, o casal tenta uma vez, 2, 3, até a gente conseguir uma gravidez. A maior parte dos problemas que não conseguem a reprodução é do homem, da mulher, ou às vezes o problema é do casal. Como isso é detetado e como isso daí é passado ao casal? Essa pergunta é bem legal. Bom, vamos lá. Geralmente, quem detecta algum tipo de problema é a mulher, porque ela vai no ginecologista com uma maior frequência do que nós homens vamos ao médico. A gente tem uma algeriza do urologista ou do clínico geral e a gente é meio tigrão nessa história e acaba não indo ao médico. Mas, assim, a pergunta é extremamente relevante. Por quê? Porque o homem contribui em 40% dos casos de infertilidade, a mulher outros 40%, e você tem 20% que é um mix do casal. Às vezes o casal tem um problema que às vezes é resolvível de forma clínica, então faz um ajuste de hormônios ou uma inseminação que é um procedimento de baixa complexidade, e quando isso não funciona num primeiro momento de forma clínica ou tratamentos de baixa complexidade, a gente tende a ir ao bebê de proveta, que é algo de maior complexidade. Quais as principais causas, né, de infertilidade, tanto masculina quanto feminina? Fator masculino é vasectomia, então o cidadão que fez vasectomia se divorciou da esposa, casou com uma pessoa mais jovem ou mais velha e quer ter filhos, e aí tem que fazer ou a reversão da vasectomia ou ir buscar espermatozoides no epidídimo. A vasectomia, parece que ela tem o tipo que ela é reversível, ou outra não. É isso mesmo? Todas são reversíveis? Algumas são reversíveis, outra não. Depende da técnica que o cirurgião se utiliza. A gente tem uma incidência na clínica bacana de reversão de vasectomia com um sucesso razoável, né? Acima de 70% dos casos você consegue reverter a vasectomia. Então, acho que isso é uma coisa bem interessante. Em termos de custo-benefício, seria legal o casal consultar um ou dois especialistas para ver se vale a pena mais fazer a reversão da vasectomia, que é óbvio que tudo que é natural é muito melhor, né? Então, fazer o trato do espermatozoide sair do testículo para ir para fora é muito mais interessante do que você obter ele cirurgicamente ou fazer um procedimento de reprodução assistida. Então, nesse sentido, eu acho que vale a pena. Uma outra causa de fator masculino é a baixa produção de espermatozoides, e aí pode ser que isso esteja associado a risco ocupacional. Então, quem trabalha exposto a poluentes, metais pesados, indústria química, então acaba sofrendo algum tipo de consequência na produção dos gametas. Quem vai fazer químio e radioterapia, então realmente aí o tratamento oncológico acaba lesando aí tanto para homem quanto para mulher. E hoje a gente tem um programa de preservação da fertilidade que é muito bacana. Então, quase
uma operação multidisciplinar que envolve o oncologista, o infertileuta, psicólogos, enfim, o embriologista, uma multidão de gente para tentar, antes do tratamento de quimio e radioterapia, esse homem ou essa mulher preservarem seus gametas. Que depois no caso, se faria feito uma coleta antes de se fazer esse tratamento, isso, para, se precisar, usar esse material. Isso, e aí, no caso de mulheres com a maior incidência são linfomas e câncer de mama, se não me falha a memória, você consegue estimular a ovulação dessa mulher em tempo hábil, sem prejudicar o tratamento de quimio-radioterapia e guardar óvulos para o futuro. E, aliás, fazer aí já pegando um gancho da criopreservação social também é uma coisa interessante. Mulheres que querem seguir carreira, fazer mestrado, doutorado e querem postergar a gravidez, a gente preconiza que elas congelem seus óvulos com 30, 34, 35 anos e depois, se elas quiserem engravidar com 40, 41 anos... Aí seria uma opção delas sem risco de... Teriam óvulos jovens com uma incidência menor de ter algum problema, não que isso seja 100%, mas a probabilidade de você ter um tratamento com óvulos congelados de 34, 35 anos é muito melhor do que em pacientes com 40, 41, 42 anos. E o custo, doutor? Porque muitos tratamentos, às vezes a população acaba até desistindo, porque fala, olha, isso daí é muito caro, eu não tenho dinheiro para isso, eu nunca vou conseguir juntar esse dinheiro, então eu vou partir para um outro método, vou tentar a adoção ou coisa parecida. Esse tratamento no Brasil ainda é muito caro? É um tratamento caro, que exige alta tecnologia, muitos profissionais envolvidos, mas não é inacessível. É óbvio que você procurar um serviço privado tem um custo, se procurar o Hospital Pérola Baiton, por exemplo, é 100% gratuito. Na sequência seria essa pergunta. A rede pública, ela atua nessa área? Ela oferece esse serviço ou é muito Ela precário oferece, ainda? mas é um tanto quanto limitado, porque talvez a demanda seja muito grande e o custo operacional de um tratamento de reprodução humana, ele é caro porque os hormônios são caros, o laboratório também não é barato, mas eu digo assim, em torno de 15 a 18 mil reais um tratamento. Não é inacessível. É difícil para quem tem uma condição menos privilegiada, sim. É um valor elevado. Mas é uma coisa que muitas vezes você pode conversar com a equipe, com os profissionais das clínicas e conseguir talvez um desconto, uma ajuda, parcelar, enfim. É uma questão de prioridade. Se é um sonho engravidar e você não consegue, então as pessoas não são insensíveis a ponto de falar assim, não tem o recurso adequado, então não vai fazer o tratamento. Sempre tem uma forma de você poder ajudar o casal a realizar seu sonho. Doutor, quando o problema é com o homem, é mais fácil ou é mais fácil quando o problema é com a mulher para resolver? Essa é uma pergunta complexa. O fator masculino, ele ainda é pouco conhecido. A gente sabe que na ausência de espermatozoides, então, não tem muito o que fazer, então é recorrer a um programa de sêmen-doação, ou às vezes você consegue melhorar a qualidade espermática empiricamente com vitamina E, antioxidantes, e tentar promover uma melhora da qualidade de espermatozoide dentro do laboratório, ou, na verdade, você capturar os melhores espermatozoides num ambiente onde você tem pouquíssimos ou raros espermatozoides. Existe alguma coisa já cientificamente provada relativo, ligado à alimentação, ao tipo de vida, que Sim. pode prejudicar a produção de espermatozoides? Então, isso é uma outra pergunta bem bacana, que foi debatido ano passado no Congresso Europeu. Então, a alimentação interfere, sim, na qualidade de vida do cidadão, né? Pessoas obesas, sedentárias, tabagistas, que consomem grandes quantidades de álcool, né? Ou que fazem uso de substâncias lícitas, prescritas. Às vezes, o remédio que o cidadão está tomando pode interferir na espermiogênese ou na ovogênese, na formação do espermatozoide do óvulo. E, é óbvio, o abuso de substâncias ilícitas, como cocaína, maconha e outras drogas. Isso, sim, acaba prejudicando e surtindo uma alteração epigenética, que a gente chama. Então, dá uma desbalanceada na informação e na troca de informações gênicas
mais ou menos por aí, assim, para a gente não complicar muito o assunto. Mas os hábitos e a alimentação interferem sim na fertilidade do casal. Agora, por exemplo, se a partir do momento é constatado, olha, vamos supor, o problema aí no caso seria da mulher, que não pode ter filho. Sim. Como é o procedimento? O marido vai lá, ele faz a doação do esperma, é coletado o óvulo da mulher, fica numa análise sobre fiscalização, eu não sei, como é que é feito na prática? O casal chegou no consultório, o médico vai pedir hormônios, então FSH, LH, progesterona, estradiol, prolactina, os exames básicos, ultrassonografia para ver reserva ovariana e um hormônio antimileriano. Então essa é a investigação básica para a mulher. Constatou-se que tem, sei lá, uma obstrução tubária, alguma coisa que impeça dela engravidar, ou ela teve vários abortos de repetição, ou eles não conseguem engravidar, então a gente vai partir para um procedimento do bebê de proveta. Para o homem, a gente pede também os hormônios, faz um check-up básico e pede o espermograma, que é para ver se ele produz espermatozoides ou não. Bom, produzindo espermatozoides, quais são os caminhos? Se é um processo de uma anovulação, quer dizer, a mulher não consegue ovular, mas a gente consegue melhorar isso clinicamente, preconiza-se inseminação artificial, que é o quê? É coletar os espermatozoides do marido, processar no laboratório, no dia da ovulação da mulher, jogar esses espermatozoides dentro do útero e esperar que a natureza siga seu curso. Taxa de sucesso entre 20% e 25%. Aí, no caso, é feito no útero da esposa mesmo, da mulher. No útero da esposa, isso. Procedimentos de baixa complexidade não dão certos, vamos para a fertilização in vitro. A mulher vai se submeter ao uso de hormônios, ultrassonografia para acompanhar o crescimento dos folículos. No dia da ovulação, vai para o laboratório, para a clínica, anestesia, faz-se a coleta dos óvulos, esses óvulos vão para o laboratório, o marido vai para a salinha de coleta, faz a coleta de espermatozoides e o embriologista junta os espermatozoides com o óvulo. Parece simples, mas o que a gente faz? A gente vai selecionar os melhores espermatozoides e vai inseminar os óvulos um por um. Então, isso debaixo de microscópio, com alta tecnologia, e depois, no dia seguinte, a gente vai ver se o processo deu certo, e no 5º dia faz a transferência do embrião. Então, a gente tem 5 dias acompanhando o desenvolvimento do embrião dentro do laboratório, numa estrutura que mimetiza o útero, enfim. Então, tem toda uma infraestrutura por detrás, por isso que é um tanto quanto caro os tratamentos. A taxa de sucesso é bem alta? As taxas no Brasil variam de 40% a 55%, 60% hoje nos tratamentos de reprodução humana. Então, eu diria que é uma taxa bem interessante frente ao que é apresentado na literatura mundial. Pacientes acima de 40 anos é uma caixinha de surpresa, porque o que pode ser uma realidade para aquele casal não é uma realidade para um outro casal. É impossível uma gravidez após os 40 anos? Não. Ela é mais difícil, mas não impossível. Com o advento do diagnóstico genético pré-implantacional, hoje a gente consegue selecionar o embrião que é geneticamente sem nenhum defeito. Então, isso é uma coisa também bacana, que vem diminuindo o tempo do tratamento e a gente tem a certeza que está transferindo um embrião viável. E durante essa fase do tratamento, é vida normal, vida sexual normal para o casal? Como funciona? Tem alguma restrição? Tem restrição, porque, assim, na verdade, a mulher está tomando uma série de hormônios, os ovários estão crescendo, então a gente pede para não manter relação sexual nesses 15 dias de estímulo ovariano e depois até transferir os embriões. Então o marido fica de castigo em casa pelo menos um mesinho até estabelecer a gravidez e aí depois é a critério do ginecologista obstetra que está acompanhando o casal. Impotência tem algum relacionamento com a falta de fertilidade? Na verdade, o homem que é impotente, ele não consegue ter uma ereção, não consegue penetrar a mulher e não consegue ejacular. Então, nesse sentido, ele não conseguiria engravidar espontaneamente a sua parceira. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga resolver isso de obtenção de espermatozoides cirurgicamente ou por eletroestimulação em casos de acidentes de raque medulares.
cara paraplégico, tetraplégico, a gente consegue ou por vibroestimulação ou por obtenção, né, via seringuinha, você vai lá e tira os espermatozoides do testículo. Aí a pessoa que não tem ereção, vamos no caso de acidente, que a pessoa perdeu a ereção em função do acidente. Tem como se obter o espermatozoide dele e fazer a inseminação? Tem, sem problema nenhum. Isso vai muito do critério do urologista e andrologista, mas é um procedimento teoricamente muito simples nesses casos. Aquele episódio que se fala tanto a barriga de aluguel, que é feito em outra mulher, qual é esse procedimento? Qual a diferença dele? Então, vamos lá. A cessão temporária de útero é uma modalidade dentro da reprodução humana onde a mulher ela é incapaz de gestar. Ou porque ela não tem útero, ou porque se ela engravidar ela vai correr risco de vida, enfim. Então a gente recorre a um útero de substituição. Hoje a legislação brasileira permite que a doadora do útero seja uma parente até 4º grau e funciona como um programa de reprodução assistida comum, só que ao invés da mulher gestar, ela vai ter alguém gestando por ela. Em casais homoafetivos... No relacionamento normal feito com homem e mulher, no caso dessa cessão temporária do útero, é só até parentes de 4º grau. Isso. Porque lá atrás andou tendo problema, né? Pessoal que depois se arrependia, né? Mulher que engravidava e ela não... Então, a legislação brasileira, ela preconiza que seja parente justamente para que não haja esse tipo de intercorrência no meio do processo. A gente não... É um processo onde não pode ter troca de recursos financeiros. É óbvio que a doadora de útero ela vai ser amparada pela família, né? Pelo menos a parte médica, mas você não pode pagar ela, olha, eu vou te dar tanto para você engravidar por mim. O que é diferente nos Estados Unidos e alguns países da Europa, onde você pode contratar uma doadora, ou tem casais que vão para a Índia fazer esse tipo de tratamento lá, que é mais fácil. Estados Unidos é um contrato, tem um psicólogo, um advogado, um juiz, todo mundo de acordo, assina um contrato, faz o tratamento. Aqui é um pouco mais burocrático, porque tem toda essa ingerência do CRM e a legislação hoje preconiza que seja um parente para evitar algum tipo de arrependimento no meio do percurso. E a doação do esperma? Porque nos Estados Unidos, na Europa, como o senhor falou, isso daí também é comum lá. Pessoas têm doadores até profissionais. Isso, né? Lá é comum e pago. Aqui no Brasil, toda doação de alguma coisa do seu corpo, ela não pode ser remunerada. Então, é mais difícil. E o brasileiro não tem como hábito doar sêmen. Hoje a gente tem um banco nacional e a maioria dos bancos de sêmen trazem espermatozoides dos Estados Unidos e Europa. Quer dizer, aí trazendo do outro país não tem problema. Na verdade, assim, se você fizer a doação no Brasil, também não tem problema. Nós temos um programa... Não pode ser remunerada. Não pode ser remunerada e a doação é anônima. Então, quem está recebendo não sabe de quem é, quem está doando não sabe para quem que vai. Isso tanto para óvulo quanto para espermatozoide também. Então, hoje a gente tem um programa bacana de doação de óvulos, que doar é um ato de amor, então é bem legal. A gente atende vários casais que... Depois dos 40, 41 anos, 42, a reserva ovariana já não funciona, ou não tem óvulos, ou tentaram várias vezes com os próprios gametas e não conseguiram, recorre-se a um programa de ovo-doação. E a gente tem casos muito bacanas de sucesso nesse sentido. E hoje o Brasil não deixa a desejar também. Hoje você tem serviços que trazem óvulos da Espanha, Estados Unidos, e a gente tem um programa nacional com doadoras nacionais, enfim. Tem óvulos congelados, doadora fresco, e tem uma modalidade chamada de doação compartilhada. Então, é uma mulher que está fazendo tratamento, que quer doar, em contrapartida, quem está recebendo acaba arcando com a medicação, então barateia o custo da doadora. Facilita aí para os dois lados. Facilita, né? Para todo mundo. Então, qual o conselho que o senhor passaria para o casal que está tentando o filho naturalmente, não conseguiu, que já tentou 1 ano, 2 anos, 3 anos? É difícil romper essa barreira de procurar um biologista, mas como o senhor falou, a pessoa está correndo contra o tempo. Chega uma hora que fica mais difícil. Assim, se é um sonho do casal, eu acho que quanto mais esperar, é pior. Sim, ou tentar que as coisas, ou insistir que as coisas aconteçam naturalmente. Eu vejo hoje com muito bons olhos o aconselhamento. Então,
marcar uma consulta com o embriologista ou mesmo com o médico e falar assim, olha, a gente não consegue engravidar, qual o caminho que o senhor sugere? Acho que seria o primeiro passo de você falar, olha, eu tenho um problema, estou procurando uma solução. Hoje a gente sabe que de 15% a 20% dos casais em idade reprodutiva tem algum tipo de problema. Então a gente está falando de um número bem expressivo da população, tanto brasileira quanto mundial, que tem algum problema de reprodução humana, de engravidar. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria mais uma vez agradecer aqui a presença, ter aceito o nosso convite e deixar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Nossa, eu que agradeço a oportunidade de falar daquilo que eu faço com o maior prazer e com o maior carinho do mundo. Caso precisem, queiram saber ou perguntar dúvidas, enfim, www.clinicagenix.com. A gente está disponível todos os dias, trabalhamos de segunda a segunda e à disposição de responder perguntas, de ajudar e, enfim, o que a gente puder fazer, a gente está disposto. Então, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.